Olá, bom dia, prezado ouvinte. Como vão as coisas? Tudo bem contigo, com sua família? Espero que sim. Espero que estejas desfrutando do cuidado de Deus, da sua bondade e de que possamos sempre ter no coração o desejo de agradar, de honrar e glorificar o nome do Senhor. Que bom podermos começar mais uma semana na presença de Deus, certos de que a boa mão de Deus está sobre as nossas vidas e Ele sempre se manifestará com graça e misericórdia sobre cada um de nós. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão, e sempre é uma honra, uma alegria ter a sua companhia. Temos falado nos domingos de manhã sobre os gigantes da nossa alma, as lutas que nós travamos, os combates que nós temos lá no nosso íntimo, no dia a dia. Já falamos da solidão, da ansiedade, do medo, do temor do homem, a impaciência, o orgulho, e hoje nós vamos falar sobre o sofrimento. Quero usar o texto de 2 Coríntios 12, verso 1, seguintes, que diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Querido ouvinte, a experiência humana confirma a observação feita por Elifaz a Jó. O homem nasce para as dificuldades, ou seja, para o sofrimento, para o enfado. Tão certamente como as fagulhas voam para cima. Jó 5:7. Então, querido ouvinte, por que sofremos? O sofrimento caiu sobre a raça humana como consequência do pecado. Até Gênesis 3, um momento em que nossos representantes, Adão e Eva, desobedeceram e comeram do fruto proibido, o sofrimento era totalmente estranho aos seres humanos e ao resto da criação. Como consequência do pecado, Deus lançou sobre tudo e todos todo tipo de problema e pesares, inclusive a experiência da morte, porque a morte ela veio como consequência do pecado, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A única esperança e a solução definitiva para o sofrimento de toda a criação é Cristo Jesus. Por isso que Paulo afirma o seguinte em Romanos 8:18, seguintes: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo.
Amados, nós vivemos em um corpo decaído, em um mundo decaído, em uma sociedade decaída e com uma natureza decaída agindo dentro de nós. Essa natureza quer nos inclinar sempre ao pecado. Mesmo quando redimidos, salvos, vivendo em Cristo e destinado para a glória eterna, todos nós vivemos uma vida que muitas vezes pode ser comparada a um vale de lágrimas. Como então viveremos? Como então vamos adiante à frente? A Bíblia, que é a palavra de Deus, oferece alguma ajuda a todos aqueles que enfrentam o sofrimento, seja ele de que tipo for, de qual ordem for. Olha só que Paulo fala em 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. Mas ele, Cristo, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. A revista Época, falando sobre 800 inovações que mudaram o mundo, publicou 16 ideias que mudaram radicalmente o mundo. E uma das que estão inseridas nessas 16 ideias é o tarja preta, remédio controlado por prescrição médica. O colunista da reportagem disse o seguinte: os tarjinhas tornaram a vida mais suportável para um número absurdo de pessoas. Verdade. Graças a elas dormem, acordam, é verdade. Mas agora o perigo. E vivenciam uma sensação de felicidade sem nenhum motivo objetivo para isso. Para que fiquemos com a verdade da Bíblia e recebamos pelo Espírito o poder para combater o sofrimento, eu quero mergulhar nesse texto de Paulo em busca de instrução. Se muitos estão buscando uma sensação de felicidade, sem nenhum motivo objetivo para isso, eu quero lhes dizer que o sentido da vida, a verdadeira felicidade e o motivo, muitas vezes, das lutas, das adversidades, é justamente para que se trabalhe em nós a dependência de Deus, o caráter de Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Mas que fique claro que combater o sofrimento não significa eliminá-lo totalmente, erradicá-lo completamente. Isso é impossível. Enquanto nós estamos do lado de cá, do céu, nós vamos conviver sempre com as lutas, com as batalhas. E quando falamos de combater o sofrimento, nós estamos sugerindo verdades bíblicas que nos capacitem a viver na fraqueza ou aguentar o sofrimento e assim conseguir viver para a glória de Deus e em amor pelo próximo. Por isso, aqui vai começar a falar sobre aceitar a realidade do sofrimento. Porque o sofrimento, amado ouvinte, não é uma sina de apenas alguns mal-sucedidos, é para todo mundo. Porque é fruto do pecado de todos nós. E nem mesmo os nossos momentos de grande experiência com Deus nos livram de infortúnios do sofrimento. Paulo que nos diga. O apóstolo havia desfrutado de grandes momentos com Deus através de visões que ele teve até aquele momento da sua vida. Das muitas visões e revelações recebidas, Paulo agora seleciona uma que lhe foi dada 14 anos antes. E Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne, ensinando-nos que a vida é tecida de altos e baixos, de momentos alegres e tristes, momentos em que a gente sorri, mas também tem dias em que as lágrimas rolam, o sofrimento vem, cores escuras e cores alegres. E tais sofrimentos trançados no tecido da vida, Paulo chama de fraquezas. E ele cita alguns deles. E ele diz no verso 9 e 10 de 2 Coríntios 12, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, ou seja, na falta de força,
na enfermidade, nas batalhas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E todas as vezes que Paulo faz menção da sua fraqueza ou fraquezas, ele mostra a sua vulnerabilidade. Ele está falando das suas batalhas, das suas lutas. E no final do verso 10, ele cita as fraquezas, os sofrimentos por categorias. Ele fala de insultos, ou seja, quando as pessoas planejam maneiras e agem para fazer a fé, o estilo de vida, o nível social e cultural, a personalidade, as palavras e o procedimento do outro parecer estúpido ou estranho ou ridículo. São as feridas causadas pelo abuso de palavras, palavras que machucam, palavras que ferem e que são insultos contra a nossa vida. Mas também ele fala das necessidades, da dureza, circunstâncias adversas, reveses, falta das coisas, enfermidades e toda sorte de surpresa indesejada que se apresenta na nossa caminhada. Ele fala de perseguições, de feridas, abusos físicos, verbais, sexuais, acontecimentos dolorosos, o bullying, circunstâncias preconceituosas, exploração e injustiça por causa da fé ou da sua posição ética e moral. Ele fala de angústias, calamidades, dificuldades, problemas, pressão externa ou interna que são peso na alma, que vem como forte estresse, tensão, tristeza e depressão. Perceba que a fraqueza descrita por Paulo não é alguma tendência que ele tivesse para o pecado, mas diferentes sofrimentos que de tão intenso o enfraquecia física e espiritualmente. Mas de onde vieram tantos sofrimentos a Paulo? Quais eram as fontes de fraqueza de Paulo? Deus ou Satanás? Ambos. De todas as fraquezas, Paulo destaca o seu espinho na carne. Não sabemos o certo, se era um problema físico ou uma perseguição implacável. O fato é que lhe causava dores indescritíveis. O pastor Augusto Nicodemos Lopes nos informa que a palavra usada para espinho era skolops e pode ser igualmente traduzida como estaca. Na literatura extrabíblica que remonta ao século I, a palavra é usada para se referir à estaca que era usada pelos carrascos do Império Romano para empalar os condenados e levá-los à morte. Era uma forma de morte muito dolorosa. E interessante, Paulo passou por tudo isso. E ele nos diz que só venceremos com o poder de Deus. A graça de Deus é que é suficiente. A graça que nos dá força, a graça que nos encoraja, a graça que nos leva a confiar e a depender de Deus. Porque ele diz, pois quando eu estou fraco, Deus me faz forte. E ainda, em outro momento, ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldades, lutas e batalhas, mas Deus me fortalece. Vamos confiar em Deus, buscar a nossa vida em completa dependência do Senhor, para que Ele nos fortaleça nas horas difíceis. No próximo domingo eu vou falar ainda sobre o sofrimento. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém.